A gente vai dar início, então, a essa sessão dos diálogos impertinentes, intitulado Cidade e Subjetividade, quem tem direito à cidade. Nós teremos 3 falas, tá? Começando pelo professor Aldo Zaiden, depois eu apresento mais detalhadamente, depois o professor Jean Bitum, e, por fim, o Gabriel, que está para chegar ainda aqui para a mesa, Gabriel Simeone. Tá? Cada membro, então, tem até 30 minutos para expor suas ideias, e depois a gente pode abrir aí para a conversa. Tá? Então, a gente vai começar com o Aldo Zaiden, que é psicólogo, mestre em Ciências Sociais, e coordena o coletivo Precisamos Falar sobre o Fascismo e fundou a Clínica Aberta de Psicanálise na Praça Roosevelt. Aldo, muito obrigado pela presença. Boa tarde. Primeiro dizer a todos os organizadores do congresso, gigante, né? Eu fui lá no bloco D para fazer meu credenciamento, voltei, fico muito animado. Parabenizo o CFP, sempre sob ataque quando ele tem sua postura consignada no seu estatuto. Lembrando aqui o Marcos Matraga, amigo, assassinado em 2016, até o último minuto, ajudando alguém. Né? Marcos Matraga, Marcos Vinícius, nosso querido amigo, professor da Federal da Bahia, mineiro, pensou nas suas diversas lutas pelos direitos humanos desde os anos 70. Engraçado começar a falar do Marcos Vinícius, não pensei, veio aqui direto. Falei com ele um dia antes da morte dele, que a gente queria fazer uma discussão sobre racismo e psicanálise e psicologia. No dia seguinte, ele tinha se aposentado da Federal da Bahia, tinha ido para a ilha de Itaparica, deixar a barba crescer e cuidar de um sítio. Mas lá, mente inquieta, ele se envolveu na disputa dos índios lá, na região, que, como sempre, estavam sendo ameaçados por pessoas que disputavam as terras que eram deles. Vieram 3 pessoas uma noite, chamaram ele para ajudar alguém que estaria passando mal. Ele não conhecia essas 2 pessoas, não conhecia quem estava passando mal. Pegou a sua caminhonete, que ele tinha comprado para viajar pela América Latina. Ele tinha conseguido ir para Montevidéu. E falava assim: não se preocupe se há nuvens no céu, logo iremos para Montevidéu. Uma frase que ficou marcada na minha cabeça. E aí ele, no meio do caminho, foi rendido, foi morto como um cão. Acho que, às vezes, eu tenho um sentimento muito contraditório sobre essas pessoas que não estou vendo o que está acontecendo agora. Mas eu tenho, assim, de alívio, mas eu não me autorizo a pensar isso muito tempo, porque eu tenho certeza que essas pessoas, como Marcos Vinícius e outro, talvez estivesse aqui, certamente estaria aqui, que seria o Antônio Lancetti e tantos outros, estariam aqui pensando como fazer o Brasil. Parece que a luta de fazer o Brasil começou agora, de verdade, quando as máscaras caem. Esse desastre. Então, fica aí registrado meu agradecimento ao Conselho Federal de Psicologia, que tem consignado na sua Carta de Princípios o respeito e diferentemente de qualquer outro conselho profissional que centra sua luta na defesa dos direitos corporativos da profissão, o dever do psicólogo de participar das lutas políticas e das lutas sociais a partir das lutas de defesa dos direitos. Não existe nada mais importante nesse momento no Brasil do que defender cada um de nós, cada um na nossa coletividade, que é defender os direitos humanos. Viva Marcos Matraga. E a gente saúda isso, tradicionalmente, para quem não sabe, assim: Marcos Vinícius, presente, agora e sempre. É uma tradição da esquerda dizer assim: presente, agora e sempre. Vou tentar não chorar, mas se chorar vai ser assim. Diante de um desastre, terremoto, os edifícios ficam perigosos. Não servem mais de abrigo.
eles funcionam, a gente tem que evacuar. A gente vai para a praça. Essa foi uma imagem que me veio quando, de repente, a gente pensou em criar a clínica aberta de psicanálise. Hoje funciona como psicanálise na Praça Roosevelt. É uma experiência que tinha sido pensada primeiramente na Vila Itororó e funciona hoje ainda na Vila Itororó, um espaço, um canteiro aberto aqui em São Paulo, vale a pena conhecer, como clínica pública. As metodologias são diferentes. E na Casa do Povo. A Casa do Povo é um lugar que foi reaberto, mas que em 1947 foi fundado pelas mulheres judias que assim comemoravam a sua vitória, vindas da Europa, que mal percebia o abaixar das cinzas dos fornos de Auschwitz-Birkenau e todas as desgraças que revelavam que, na verdade, todos os tratados e leis que tentaram assegurar até então a voracidade humana, a destrutividade humana, não tinham sido suficientes e permitiram que acontecesse aquilo lá. Então, as nações, em ato reparatório, se uniram e firmaram um novo pacto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu não sei quantos aqui já leram os 30 artigos da Declaração Universal. Elas estão sob ameaça, mas elas dizem respeito a tudo que nós precisamos para vivermos em comunidade. É um orgulho, e repito, que isso esteja refletido na nossa ética consignada legalmente e ameaçada, justamente ameaçada, numa luta atroz, injusta, canalha, contra o nosso conselho. Eu não sou da gestão do conselho, eu nunca fui. Mas eu me sinto cada vez mais atraído e apaixonado por quem é injustiçado. Bom, onde eu quero chegar? Como a gente vai se curar desse machucado? Então, eu vou tentar fazer um percurso aqui, que está super errático. Então, quando eu começo assim, eu percebo que eu preciso explicar onde é que eu quero chegar. Parece que eu quero chegar numa cura, porque eu estou muito machucado. E eu acho que muita gente aqui está machucada. Porque hoje, quem é doente está se sentindo muito bem à vontade. Quem não é doente, né, está doente. Então, estamos juntos aqui, em algum lugar. A luta que cura. Ir para a praça, ajudar os outros. Ir para a cidade, ajudar os outros machucados, que somos nós. Essa foi um pouco a ideia que depois a gente percebeu quando a gente tirou da Casa do Povo um lugar abrigado, mais aberto, da Vila Itororó um lugar abrigado, mais aberto, e fomos para a praça, ao sol, fora de um edifício, criar um dispositivo clínico, onde tem hoje 19 psicanalistas atendendo. Eu não estou mais atendendo desde abril, porque eu me engajei num outro coletivo. Eu tenho essa mania. Eu acho que eu sou um pouco um animal institucional. Eu deixo as coisas assim, paro em pé e invento de fazer outra. Eu não sei o que isso faz dentro de mim, mas eu tenho essa mania de fundar coisas. Eu já fui coordenador nacional de combate à tortura, eu criei uma plataforma, participei da criação de uma plataforma de políticas sobre drogas, que reúne 63 entidades. Eu trabalhei com catadores de materiais recicláveis, a criação de um decreto. Eu gosto de fazer e desfazer-me, e sei lá quantas vezes eu vou fazer isso na minha vida. Não sei se isso é bom, porque eu choro muito na saída, brigo antes de sair, mas fico feliz com a coisa funcionando. Mas eu quero falar dessa praça. Hoje a discussão é quem tem direito à cidade. E qual é a cidade dentro da gente? Que territórios nós podemos conquistar? Que territórios nós precisamos preservar porque existe uma invasão? Há insuficiência nesse edifício. A psicanálise, que é a prática que eu comungo, queria muito que o colega do MST chegasse, espero que ele chegue, porque o Boulos se diz psicanalista e é um bom psicanalista. O Guilherme Boulos é líder do MTST, né? O
foi um excelente candidato à presidência da República, uma candidatura simbólica, embora não... É uma candidatura que não foi para ser vitoriosa, mas foi vitoriosa. Né? Para refletir a possibilidade da gente ter uma maneira de cuidar fora da mediação com dinheiro. Então, uma das coisas que a gente falava era dinheiro não, beleza pura. A psicanálise é cara. Esse território do inconsciente descoberto por Freud, desenvolvido, que dizem que é antigo, que é novo, reinventado o tempo todo, que uns falam, essa não é psicanálise. Se você não estiver no divã, se você não estiver cobrando com dinheiro, isso não é psicanálise, é uma balela. Isso é um pensamento liberal, na nossa opinião, na minha opinião, que eu vou defender até morrer. Essa conversa de que precisa de dinheiro, de mediação pelo dinheiro, que essa é a remuneração, é a conversa mais mole do mundo. Em toda crise, na história da psicanálise, toda crise, a gente vê aqueles psicanalistas que exigem que se paguem moeda, que teorizam que, se não se pagarem dinheiro, o analisando vai cortar na própria carne. Quando tem uma crise, estão lá preenchendo o formulário de convênio. Quer dizer, isso é uma conversa liberal para não pagar imposto, certo? Conversa de pessoas que conseguem construir toda uma simbologia ligada ao capitalismo. Então, a ideia que foi criada na Vila Itororó é de atendimento de graça. Isso não é novidade, né? A ideia que foi criada na Casa do Povo é de atendimento de graça do povo. E nós fomos para a Praça Roosevelt. Mas teve uma diferença. E a diferença é a imagem. E a imagem do desastre. É difícil ver uma imagem, né? Walter Benjamin, em San Gimignano, uma das peças que abre o livro Imagens do Pensamento, ele começa assim: encontrar palavra para aquilo que temos diante dos olhos é qualquer coisa que pode ser muito difícil, mas quando chegam, batem com pequenos martelos contra o real, até arrancarem dele a imagem como de uma chapa de cobre. Gravura de enclavo, água forte, impressão, uma coisa que faz, né? Então, eis uma imagem do pensamento que partilha sobre os territórios do tempo, que se desenrola no segundo núcleo, esse que vem da Casa do Povo, na Clínica Aberta de Psicanálise em São Paulo, que hoje chama Psicanálise na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo, lugar de disputas históricas sobre o que se entende por cidade e democracia. É importante lembrar que a Praça Roosevelt sempre está querendo se quer privatizar, né? E foi lá que surgiu, por exemplo, uma cor chamada tanque rosa-choque, que tomou a cidade em 2013 e elegeu Haddad, de certa forma, né? Existe amor em SP. Acho que a gente precisa retomar essa cor. Eu retomei. Né? Esse coletivo Precisamos Falar sobre Fascismo, a gente fez essa brincadeira com os tubarões do Brecht. Você vai me falar 2 minutos? Ai, que medo. Tá. Então, ela é cercada de teatros, prostíbulos, paróquias, restaurantes caros, botecos. E será lá que, em 2013, vai partir essa frase, né, resistência à dureza malufista, hoje fascista, udenista, mais antiga. Desde 1932, São Paulo ganhou, supostamente, a Revolução Constitucionalista, se constituiu como um outro país, né, que carrega o Brasil nas costas, supostamente, né, e que tomou a cidade de Pink, né, essa cidade interessante. Essa praça vive ameaçada. Essa praça vive ameaçada. Em 98, eu fiz uma viagem de 28 dias pelo Chile. Em algum momento aconteceu um puro em Mendoza, na Argentina. Eu fui apresentado pela primeira vez. Não foi a primeira vez que eu fui a uma cidade que tinha tido terremoto, né? Mas foi a primeira vez que eu fui apresentado à dinâmica dos largos e das praças como proteção aos terremotos, né? Que servem como refúgio durante o tremor, né? Isso tem mais de 100 anos e tal. Então, ou seja, a partir dali, caso acontecesse esse novo terremoto, as pessoas deveriam ir para as praças, né? Ou seja, como eu disse, então, a salvação é mesmo sob o céu. Os pés se invertem, né? Como eu disse, não há abrigo sob o teto. Então, vivemos um desastre. Vivemos um terremoto,
né? O golpe de 16, que continua e só cresce e piora, né? A cada dia, tem dia que a gente tampa o olho, não vê o Facebook, melhora um pouco, mas a angústia não tarda a se exasperar, porque a gente abre o olho em algum momento, sai do cobertor, suspende o Rivotril, né? Revela uma fenda profundíssima que apenas aprofunda a dissociação. Só uma profunda dissociação, né? Um delírio pode explicar a ingenuidade com que o campo nosso, das esquerdas, o progressista, o democrático encarou o que se evidenciou, que é a recusa do pacto civilizatório democrático, consignado na própria Constituição de 88. Indo além, né, vivemos as consequências, né, da falta de reparação, né, que jamais foi feita de nosso processo de escravidão. Como aponta o próprio Thales Absaber, colega que criou a clínica na Casa do Povo, colega, né, no seu belo texto, Somos Contemporâneos de Nossa Escravidão, que foi publicado como forma de cordel pela editora N-1. Vale muito a pena, é muito pequenininho. Tá? Bom, somos, então, psicanalistas, psicólogos pela democracia. Eu declaro isso. O CFP declara isso. Maravilha. Não vou precisar mais que 10 minutos, não. Fiquem tranquilos. Né? Então, não é propriamente um conceito, mas um binômio. Hannah Arendt, ela aparece, esse binômio aparece no Sobre a Revolução e em A Condição Humana, são 2 livros dela, né, que é o conceito de felicidade pública. Ela está observando a resistência francesa e ela observa isso a partir da história da invasão hitlerista em Paris. Você é de Paris? Sou. Então, de um primeiro momento, acho que foi 1.200.000 soldados entraram em Paris. Né? Então, foi um momento de estupor horrível, né, em que a gente ficou paralisado. A gente está um pouco paralisado. Né? Então, mas depois começou-se uma movimentação rudimentar. Né? Mimeógrafos começaram a rodar comunicados, né? Documentos falsos que ajudaram fugas, documentos reais, infiltrações, resistências, pessoas dentro, né? Não ganharam a batalha de forma nenhuma, né? Ajudaram, né? Mas a alegria e o encontro aconteceram nesse momento de profunda tristeza, né? E dali surgiu um conhecimento que perdurou muitos anos e até hoje acontece. Bases do feminismo político, mas assim, um conhecimento que avanços na psicanálise, avanços na filosofia, no encontro de pessoas que se juntaram na fraternidade da opressão. O pensamento é o refúgio e o conhecimento no encontro, isso é um pensamento talvez que pode ser refletido na ideia spinozana, etc. e tal, mas esse é o lugar de refúgio que a gente pode ter. Eles estão atacando o pensamento. O primeiro lugar é o lugar do pensamento, a cultura, a universidade, né? Então, nós temos que preservar esse lugar. Então, felicidade pública seria um conceito, um binômio, né, que a gente pode usar. Né? É algo que decorre da ação entre as pessoas. Nós vamos gozar da felicidade pública, mesmo em momentos de profunda tristeza. Então, a praça e o encontro é um lugar de conexão. Né? Eu mesmo, não sendo um leitor bom de Spinoza, eu vou usar aqui uns termos spinozanos que me dizem algo, porque eles fazem sentido. Né? A fragmentação é constitutiva do capitalismo. Né? Não é à toa que um golpe financista revela cada vez mais a dimensão do ódio entre nós. Né? Foi assim durante muito tempo. Né? Frente a isso, se por um lado as composições tradicionais, institucionais, devem ser sempre repensadas, os espaços usurpados, reocupados, né? Por exemplo, vamos ter que ganhar as eleições, etc. e tal, novas composições entre as pessoas, entre os indivíduos e os grupos têm que se dar ao mesmo tempo e com mais força. Nesse ponto, a ideia de conexão deleuziana, a ideia de composição spinozana, já apontou para outra direção, revolucionária, que inclui as práticas psi também. Né? Essas duas chaves spinozanas são muito bonitas. Cada vez que eu me componho com alguém, como ocorreu no nosso grupo, e com cada um que entrou em nosso projeto das clínicas, a gente se sentiu muito feliz. Muito feliz. Foi uma coisa até difícil de controlar. Né? Um erotismo, vida erótica, não quer dizer, uma vida social,
né, é importante, né? Nós sentimos alegrias e aumentamos nossa potência criativa. Quando eu tenho que compor, mas na verdade estou em processo de decomposição, eu perco a potência e sinto tristeza. É uma ideia spinozana. Bem rudimentar, dizer assim, né? Mas o que isso teria a dizer com a prática psi, com a prática dos psicólogos, né, da proposta fora do setting clássico, né, mediada pelo dinheiro, etc. Há insuficiência do prédio, do tremor, né, nos tempos atuais. A psicanálise, a psicologia, né, diante da fragmentação e do golpe imposto, né, pelo capital, que ressoa pela própria estrutura liberal, que engendra, não dá conta de promover processos de cuidado suficientes, né? Ela, de certa forma, essa maneira de cuidado individual, muito individual, ele está aí, funciona, vai continuar, né? Mas está anacrônico, gera também alguma tristeza, não só em muitos pacientes, mas também em muitos analistas. A solidão é demais, né? Então, eu lembro de um pensamento repetido nitidamente por Antônio Lancetti, que é: a tristeza é reacionária. Ela nos coloca para trás, né, para o não encontro com o novo, nos joga para o que já sabemos, para o passado, né, para o conhecido, para o livro velho. E, no nosso caso, para o consultório acusticamente fechado, né, para a experiência meramente dual, né, e para o questionamento de experimentos. Nós estamos fazendo um experimento de ir para a praça, fazer encontro, fazer rodas, etc. E tal. Essa seria a resposta do medo, certamente natural na própria prática clínica, na prática de encontros, na prática política, diante do calar que o fascismo quer fazer. O fascismo quer produzir silêncio, censura, né? Então, a psicanálise, etc., ao desejar que nós chegamos a um princípio de realidade, seja como ele for descrito, e que funcionemos socialmente, ela não coloca em questão a funcionalidade do homem, muitas vezes. Ela quer muita produção, ela quer... e isso acaba ressoando e reverberando a ideia do capital, né? E a gente tenta mudar isso na nossa prática. Isso exige coragem, né? Então, é uma cura política que nós estamos propondo. Estar na cidade, fazer encontro, enfrentar, ocupar o espaço público. Na Casa do Povo, na Parede Quebrada, no encontro, nessas novas conexões, estar atendendo lá dos skatistas, receber as pessoas que chegam da balada, né, cansados, pessoas que só querem sentar e tomar um sol, que depois de 4 ou 5 sessões, ou 4 ou 5 finais de semana, finalmente abrem a boca, né? Ou seja, uma desfragmentação, né? Coragem ou não, é uma necessidade do momento, como a gente está vendo, né? Vamos para a praça, vamos para as escadas da Casa do Povo, como acontece, né? E lá encontramos os skatistas, etc., como eu tenho falado. Então, nesse momento inicial espontâneo, é evidente que muita coisa vai ser feita de forma improvisada. E a gente vai tentando ajustar os métodos, etc., né? E alguns enquadres respeitáveis vão sendo maltratados, né? Porque o enquadro clínico, né, proposto pelo Freud, precisa ser respeitado, mas a gente tem que ser um pouco corajoso, né? Então, esse movimento que se enxerga atravessado pelo espaço do golpe, da desconstrução de um proto-modelo de nação, de um self cultural sonhado que se faz ruína, né, para ser algo mais curativo, não pode e não deve ser o enquadro tradicional, como disse. Não quero me repetir para finalizar. Ou seja, se essas novas conexões, ou seja, não ficar reduzido a relação dual, né, fazer uma relação também com a cidade que nos acompanha e que é uma pessoa, para garantir o direito ao território do inconsciente que está sendo negado às pessoas e que precisam também de cuidado. É uma epidemia de adoecimento para colocar mais pessoas no divã e para introduzir o divã na cidade, o cuidado na cidade, né? E porque também essa história de psicanálise também dual também enche o saco, né? Muitas vezes, né? Questionou dadivosamente a minha prática clínica, que tem ganhado força na sua escuta mais livre e certamente mais curativa, né? Porque eu sinto isso, porque acontece, porque é verdade, porque o encontro com meus pacientes se aprofundou na horizontalidade.
Eu não abro a porta mais em silêncio. Estendo a mão, pego o dinheiro assim. Se essas novas conexões aparecem, de baixa implicação financeira ou nenhuma, elas podem nos informar que elas podem ser curativas por si mesmas. Não a este ou aquele conteúdo. É a forma, porque dá alegria. Que foi um pouco o que aconteceu com o Carnaval de Rua nos últimos anos aqui em São Paulo. Não se trata de conteúdo, é uma forma de que rejuvenesceu, que se impôs como forma de encontro política alegria. O setting é a escuta, a cura é o encontro, e isso é política contra a fragmentação do capital, o preconceito, a distância entre as pessoas, a ideia de que um outro é absolutamente diferente, quando o que nos une é a ideia de sermos todos vulneráveis. Vamos cuidar um dos outros. Muito obrigado. Muito obrigado, Aldo, pelas suas provocações emocionadas e emocionantes. Agora eu passo, então, a palavra para o professor Jean Bitum. Ele é graduado em Geografia e doutorado em Geografia Humana e Organização do Espaço na Universidade de Paris, professor do Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco e participa da Rede Observatório das Metrópoles e colabora com a Rede de Estudos sobre Cidades Médias. Professor? Bom, primeiro quero agradecer o convite que me veio há alguns meses. Eu não sabia de onde vinha, porque eu não tenho muita relação com o campo da psicologia. E estou aqui e comecei a entender alguns elementos. Pode colocar o slide. Comecei a entender na fala de Aldo alguns pontos que nos unem. A Casa do Povo. Eu sempre que vou a São Paulo, dessa vez não, que vai ser VaptVupt, eu sempre vou no Bom Retiro, e uma vez duas vezes assisti ao coral. Dos velhinhos da Casa do Povo, dirigido por uma senhora que é atriz do filme Meus Pais Saíram para Férias. Aí já acho que é uma coisa que nos une. Depois vocês vão entender. Outra coisa que ele falou, que é o Thales Absaber. Eu acho que é o filho de um grande geógrafo brasileiro, Aziz Absaber, da USP. Eu sou um geógrafo de província, eu sou geógrafo de Recife, do Nordeste, etc. Eu vi no Brasil, em 1979, cheguei... Eu sou de Paris, mas assim, não sou um velho, a minha família não é velha parisiense, não. A minha mãe veio da Rússia, o meu pai veio da Argélia, viver a guerra, essas coisas todas da Europa. Mas eu vou tentar, já que eu sou mais velho da mesa, vou tentar, a partir de alguns eventos observados quando cheguei em 80, portanto, em Pernambuco, que permite pensar em trajetória. Primeiro, o status do trabalho. Em 81, fui morar em Olinda, aluguei uma casa, tinha que assentar uma porta. Para assentar uma porta, comprei a casa era velha, tinha que assentar a porta. Comprei uma fechadura que ficou com X cruzeiros na época. E chamei um senhor para assentar a porta. Eu não sabia assentar a porta. E ele ficou trabalhando, assentando a porta, etc. Quando ele terminou o serviço, eu perguntei quanto foi. Ele me cobrou menos que o preço da fechadura. Aí eu comecei, que país é esse? Onde uma fechadura produzida em série pela indústria
é mais caro do que um dia de trabalho qualificado de uma pessoa cuja qualificação não é reconhecida. E que são exatamente essas profissões que cuidam da manutenção da cidade. Óbvio que a situação do trabalho pode ter mudado, né? Mas ainda somos um país onde tudo que é mediado pelo dinheiro, né? Só que o dinheiro para os trabalhadores braçais é muito difícil. Ou para os trabalhadores domésticos, que cuidam da manutenção da casa. Por isso que somente em 2014, me parece, foi regulamentado, gerando aquele ódio que a gente conhece. E esse status do... Isso explica porque, alguns anos atrás, em Brasília, eu fui a Brasília, e andando pelas cidades satélites, fora do núcleo, eu achei engraçado. São cidades que têm 30 anos, 40 anos, mas parece toda envelhecida, já destruída, já ruínas. Bom, por que não se valoriza as profissões braçais? Vamos dizer, dentro de uma sociedade de mercado como os Estados Unidos, pelo menos o trabalho é pago, esse trabalho. Bom, outro outra observação que eu fiz na década de 80, quando cheguei, Estranho Ninho. As pessoas pobres, negras, para falar comigo, mostravam o RG, a carteira de identidade. Eu, branco, com óculos na época, não tinha feito a catarata. O que era isso? Eu fiquei super chocado. Por que uma pessoa, que é um ser humano, precisa mostrar que ele é reconhecido pelo Estado para falar comigo? Isso depois eu entendi com as relações sociais recifenses, etc. Óbvio que isso não é mais o caso, né? Mas... hoje você teve toda uma reivindicação identitária a partir do que a pessoa é, da sua ancestralidade, das suas... Mas ainda acho que não está... Quer dizer, estamos no caminho. Só quero mostrar isso para vocês entenderem. Vocês são jovens, né? Vocês entenderam o que era o Brasil quando cheguei. Terceiro, quando eu li o jornal... O Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo da América, havia coluna policial. Na época, a informação, tanto na televisão como na coisa, era organizada em bloco. Você tinha as colunas de políticas externas, etc. Hoje é tudo misturado, né? Bom, mas, na época, era organizado. Mas o que era impressionante? É que eu li na coluna, era sempre o crime, o roubo, não sei o quê, cometido por... E era sempre Silva, um Silva, e era sempre assim, que se esconde na favela tal. Aí eu ficava um pouco... Era como se fosse um refrão, entendeu? Uma música eterna. Hoje não é mais isso. Hoje não é mais Silva que se esconde na favela, porque tem as câmeras filmando tudo. O tempo todo. Portanto, nos programas de televisão, nas coisas, você vê esse novo panóptico que é em todos em todo lugar. Não é um panóptico centralizado, é um panóptico assim, que eu acho que é interessante pensar nisso. E um outro evento que eu assisti na época foi... eu tenho que passar, hein? Não, aí é do outro lado. Como é que eu vou do outro lado? Mais um. Isso aqui. O outro evento que eu assisti foi em 1981, em novembro de 81, teve a Missa dos Quilombos, em Recife, que era no Pátio do Carmo, em 20 de novembro de 81. E era a Igreja Católica, era uma missa criada por Pedro Casal da Liga, que era um bispo do Centro-Oeste, um arcebispo do Centro-Oeste, tinha Dom Helder Câmara,
e era cantado por Milton Nascimento. E o que era essa missa dos quilombos? Era um momento no Recife onde havia todo um movimento de parte da igreja e de jurista influenciado pela igreja de esquerda. Havia toda uma reivindicação para que o pessoal das áreas autoconstruídas, vamos dizer, das favelas, já consolidado, não consolidada, que representa 50% da população da cidade, é muito diferente de São Paulo, que essas pudessem ficar no local e pudessem ser reconhecidos como construtores da cidade. E houve esse movimento que, antes da Constituição, criou um instrumento chamado Zona Especial de Interesse Social, que foi reconhecido na Lei do Uso do Solo e que fez com que as pessoas, pelo menos, tiveram algum tempo a tranquilidade de não ser expulso. E isso foi adotado depois em nível nacional. Portanto, por isso que eu coloquei essas coisas, naquela época, a aliança da teologia da libertação, influenciando pessoas de classe média, jurista, etc., deu, do ponto de vista da concepção da cidade, um passo no sentido de reconhecer que a cidade não era só construída pelo capital. Bom, hoje, obviamente, quando o Papa João Paulo II, como a Igreja Católica é uma monarquia, quando o Papa João Paulo II acabou com a teologia da libertação, e hoje temos muito mais a chamada teologia da prosperidade, que aí cada um se vira, etc, etc, etc. Bom, portanto, passei isso só para mostrar isso. A segunda parte... como é, desculpe. A segunda parte, aí eu tentei me aproximar de você, psicanalista, psicólogo. É um texto que me marcou muito, que eu recortei do Jornal do Brasil em 81, que foi escrito pelo psicanalista Hélio Pellegrini, em 1965, acerca do filme Terra em Trance, de Glauber Rocha. Ele foi publicado no Jornal do Brasil somente em agosto de 81, óbvio, na ocasião do falecimento do diretor Glauber Rocha. Esse texto eu usei numa conferência que eu fiz em Recife em 2009 e foi recuperado, inclusive, por um coletivo jovem chamado Direitos Urbanos, que luta contra as construções imobiliárias, a entrega da cidade ao capital. Pode ser baixado esse texto nesse site do Piauí Folha. Pode passar. Bom, esse texto aqui, só para ler rapidamente, vocês vão fazer as adaptações. Ele foi construído em 65. Ele foi escrito por psicanalista Hélio Pellegrino em 1965. Obviamente, o Brasil não é mais o de Brasil de 1965, apesar que há muita essa referência de querer voltar 50 anos atrás. Bom, veja como é bonito. Eu deixo você ler. Veja como faz as adaptações, vocês mesmos. Obviamente, há uma fome antiquíssima para milhões de bocas e milhões de pães para reduzir dentes. Hoje, a fome não é a mesma que nos anos 60. Mas, no entanto, ela pode voltar. E, por exemplo, a quantidade de pessoas que estão dormindo debaixo dos viadutos em São Paulo porque perderam o emprego, etc., é isso, né? A camponês sem terra e vastas terras sem camponês. Faz as adaptações onde o agronegócio avança, ele tira os camponeses existentes da agricultura familiar. Bom, faz as adaptações a subversivos, não tanto, a ladrões, pulhas implacáveis, líderes de fancaria, renúncia ao poder, isso é Jânio, né? E corridas para o poder, estratégia, táticas, esquerda, direita, centro e periferia, agora é extrema-direita, a frentes largas e estreitas, testa de ferro e testas pensantes, há de tudo e todas as coisas em Eldorado. É um texto forte, não pode passar. O pântano fermente, o futuro quer nascer da água parada. Bom. E aí eu
ressaltei, risquei duas frases. É preciso, num momento determinado, que homens e nações assumam seu tempo humano e histórico, seus limites e grandezas. A partir daí, possamos realizar, através da praxis, nas praças, e do amor ao concreto, a liberdade e a dignidade que nos é inerente. Para mim, esse texto ele me marcou desde 1981. E ele é bonito, ele é muito forte. Pode passar. Aí eu vou pensar... eu vou dizer o seguinte... assume no nosso tempo humano e histórico, os nossos limites e grandeza, realizar através da praxis e do amor ao concreto. Aí, comunicação. Veja esse mapa. O jornalista que, em 2007, no Jornal do Comércio do Recife, faz um mapa da Zona Sul e coloca como título... Aí em vermelho, com os nomes em amarelo, são as favelas, são as comunidades de diversas coisas. E ele disse assim: áreas pobres fecham cerca à Zona Sul. Veja a frase. Veja a frase. Se elas fecham... Primeiro, é dizer que elas não estão na Zona Sul. Se elas fecham o cerco. Portanto, estão aonde? Estão no diabo. E para os leitores, fecham o cerco. Vocês estão sendo assediados. Vocês estão sendo ameaçados, etc. Portanto, isso não é o amor ao concreto. É um viés ideológico, que é a frase do momento, é a construção do preconceito, porque Recife todo mundo é vizinho. Óbvio que as pessoas não vão na mesma escola, mas todo mundo é vizinho. E aí, o que seria a essência da Zona Sul? Para quem viu o filme, O Som ao Redor, de Kleber Mendonça. Alguns viram esse filme? Não? É muito bom esse filme. O som ao redor. Você vai ver o que é a Zona Sul, o ambiente. Bom, pode passar. Outra coisa da imprensa. Em 2010, um artigo sobre uma dessas comunidades pobres e que está sendo... Brasília Teimosa, que está sendo cobiçado. Na época, hoje o líder... não vou falar de o que ele apoiou, mas na época houve toda uma intervenção, etc., logo no governo de Lula, que a gente pode criticar essa intervenção por certos aspectos, mas vamos dizer essa comunidade. Só que essa comunidade, por exemplo, tem a discussão do plano diretor agora. O que a prefeitura quer fazer? Colocar coeficiente 4. Isto é, poder construir prédios gigantescos. Isto é, garantir a expulsão das pessoas que moram lá, que vão estar interessadas em vender, porque vai poder construir prédio, etc, etc. Bom, mas pode passar. O colega aqui, o Aldo, falou do campo profissional da psicologia. Eu vou tentar... Foi interessante que eu pensei o campo da construção do chamado direito à cidade, que é com quem eu me identifico mais, mas é basicamente os engenheiros, os arquitetos e os juristas. Aliás, para o informe embaixo, dia 26 de novembro de 2018, na PUC São Paulo, agora, vai ter um seminário 30 anos da Constituição Federal, avanços, retrocessos e novos desafios para o direito urbanístico no Brasil. Todo mundo só fala de avanço e desafio. Eu não sei se tem tantos avanços, entendeu? Os avanços, não tenho ali... Bom, mas
o campo da construção do chamado direito à cidade foi um tempo relativamente longo. Começou em 1963, oficialmente, com uma reunião de arquiteto, engenheiro, urbanista, no Hotel Quitandini, em Petrópolis. Bom, e começaram um movimento pedindo uma reforma urbana. Aí veio o evento, que eu não sei mais como chamar, o evento de 64, e, não sei porque tem vários nomes, bom, parou. Né? Com a Constituição de 88, retoma a discussão da reforma urbana e do direito à cidade. E aí você tem um geógrafo, Milton Santos, que escreve um livro muito interessante, em 87, para a Constituição, que se chama O Espaço do Cidadão. Vale a pena também. Bom, na Constituição de 88, só tem 2 artigos sobre o direito à cidade. Sobre a cidade. Um é que tem que passar pelos planos, um sobre a função social da propriedade e outro sobre, pelo que eu me lembro, sobre a necessidade de fazer planos diretores. Bom, mas remete a uma lei posterior. Essa lei só vai vir em 2001, a lei do Estatuto da Cidade. Diferente, por exemplo, do movimento da reforma sanitária, que já na Constituição conseguiu regulamentar e implantar praticamente todo o Sistema Único de Saúde. Todo o Sistema Único de Saúde já está na Constituição de 88 e começou, portanto, a ser implantado praticamente a partir de 91. 91, 92, com os agentes comunitários de saúde, etc., etc., as unidades de saúde da família, e que no interior do país, em muitas cidades, tem uma importância grande dos médicos, do Mais Médicos, só para fazer essa coisa. Bom, a criação do Ministério da Cidade, em 2003, que vai ser não vai existir mais, e eu participei, em 2003, em Brasília, da primeira Conferência da Cidade, em 2003. Como representante, eu fui eleito, não me lembro bem como foi. Bom, eu sei que eu terminei como representante da Associação dos Geógrafos Brasileiros no Congresso, no Conselho da Cidade. Mas, como éramos suplentes do Instituto dos Arquitetos, eu só participei de Câmara Técnica de Saneamento, etc., etc. Bom, mas a conferência foi algo incrível, porque a conferência você encontrava... Tinha 3.000 conferências, seja municipal, seja de grupos de município, que chegaram lá. E aí você sentia todas as tensões. Um monte de município distante, isolado, da Amazônia, de áreas rurais, que não se sentia bem contemplado pela própria formação dos arquitetos e dos engenheiros, acostumados só a trabalhar as grandes cidades. Entendeu? Tem colega aqui, por exemplo, o da Polis, que são fantásticos, mas eu me lembro de 2 que foram para ajudar a fazer o plano diretor de São Gabriel da Cachoeira, lá no norte, no extremo norte, no Alto Rio Negro. Eu fiquei impressionado como eles voltaram mudados. Entendeu? Porque a visão dessa diversidade do país, como você vai fazer plano diretor urbano num município onde você tem 5 línguas indígenas, etc., etc., como você vai trabalhar isso? Bom, volto só. E aí, depois, o Ministério foi passado para o PP, aí teve política de habitação, transporte, saneamento, planejamento urbano, todos bastante limitados. Todos bastante limitados. Mas, bom, isso a gente pode falar depois, senão não vou ter tempo, mas eu diria que, por exemplo, tem um direito que se chama muito, o transporte, direito à mobilidade. Eu sempre digo, o que é importante é lutar contra a obrigação da mobilidade.
Por que a cidade não tem equipamento melhor distribuídos? Bom, isso aprendi até com uma orientando, mas, bom, isso só do debate. Pode passar. E o planejamento urbano, aí já Milton Santos, em 91, já escrevia isso. A dedicação quase exclusiva ao subsistema hegemônico de economia, da economia urbana e internacional, descolada da totalidade. Bom, eu deixo a ler. Na realidade, é como se fosse um planejamento para a empresa. Bom, pode passar. Aí, para terminar, subjetividade relacionada a uma materialidade, porque eu, como geógrafo, gosto de trabalhar com materialidade. A questão do saneamento. É impressionante como a questão do saneamento... Vocês, São Paulo, tiveram, o ano passado, uma quebra de abastecimento d'água que gerou racionamento. No Recife, região metropolitana, a gente tem racionamento permanente, desde os anos 80. Só que os instruídos não sabem. Por quê? Porque moram em prédios com enormes caixas d'água, que o condomínio contrata empresa para fazer a limpeza. E a outra pessoa, e ao lado você tem uma pessoa de bairro pobre, que tem que ter a sua... Se tiver possibilidade, instala uma caixa d'água, mas tem que limpar, tem que coisa, porque se não limpar, o que acontece? Você tem os mosquitos, a dengue, a zika, etc, etc. E tem os paupérrimos que não têm nem caixa d'água e que tem que esperar a água chegar para fazer encher os baldes. Bom, e isso é o normal. Isso é o normal. Mas os instruídos ignoram, porque eles não vivem com isso. A mesma coisa a rede de esgoto. O grosso da cidade não tem rede de esgoto. Aí, por exemplo, do plano diretor, eles querem se inspirar do plano diretor de São Paulo. Aí eu disse, mas a Radial Leste tem esgoto. Quando verticalizou Tatuapé, tem esgoto. Se você pegar a avenida lá, tem uma avenida que seria a Radial Oeste, que não tem leste, tem o mar. Aí é que os pernambucanos chamam a avenida em linha reta, plano, mais comprida da América do Sul, porque lá é tudo super... Bom, essa avenida não tem 1 metro de esgoto. E estão construindo prédios. Obviamente, os lençóis freáticos completamente, etc. Portanto, é uma cidade podre. Só que você tem grandes e pequenos negócios. Comprar água, fazer poço, etc, etc. E sofrimento, hábito de muitos. E aí, recentemente, teve um trabalho, até participei um pouco, depois me afastei, porque os colegas da engenharia da universidade, achei que eles queriam proteger os seus negócios. Mas o pessoal da França, que participou, produziu um vídeo, que é muito interessante. Eu estou divulgando adoidado esse vídeo, que mostra na Zona Sul, aí anda acompanhando um agente de saúde que faz coloca produto contra os mosquitos, etc., contra os ratos, etc. E não só nas áreas pobres. Óbvio que nas áreas pobres o pessoal está mais vulnerável mesmo. Mas ele mostra que também nas áreas ricas, remediado assim mais ou menos, você tem também uma situação de saneamento nula. E tem esses problemas, só que a pessoa ignora, não quer saber. É isso. E aí o resumo desse vídeo é isso. Nós o acompanhamos nessa batalha perdida. Agora, acho que não é tão perdida enquanto tiver alma. Enquanto tiver alma. Agora é uma batalha difícil. É uma batalha muito difícil, vai ter que ter muita eu não sei. Bom, é isso que eu queria. Pronto, pode passar, acho que eu terminei.
Professor Jean, também muito obrigado pelas reflexões. Infelizmente, o terceiro participante, né, o Gabriel Simeone, que ele é coordenador do MTST, a gente tentou localizá-lo, enfim, mas não foi possível, então está na luta, pois é, provavelmente. Certamente. Bom, então agora a gente passa para abrir, né, para a plateia, para poder fazer diálogo. A gente tem também a possibilidade de que, como está sendo transmitido, de que pessoas de casa, enfim, de outros locais também possam contribuir com questões. E eu acho que o João quer fazer também um agradecimento, enfim. E aí a gente deixa aberto para quem quiser se pronunciar, quem quiser fazer aí alguma observação, alguma pergunta, algum comentário. Obrigado. Mais ali na frente, para aparecer. Muito bom. Então, primeiro, e antes de mais nada, eu queria, em nome da Comissão Científica do 5º CBP, agradecer muito já, antes das perguntas mesmo e da repercussão, né? As falas de vocês, do Aldo e do Jean, né? Coordenação do Rodolfo Ambiel, do professor Rodolfo Ambiel, que atendem, eu acho que muito perfeitamente o interesse de eventos como esse, né? Eventos que a gente não sabe muito bem o que vão promover. Eu lembro, quando acabava de chegar, o professor Jean perguntava, mas afinal, o que eu estou fazendo aqui? Né? Qual que é o interesse? E me parece que o interesse está mais do que bem respondido depois das falas, né? De podermos pensar juntos questões como essas que vocês provocativamente, impertinentemente, né, como diz o título do evento, provocaram. Então, agradeço muitíssimo, em nome da Comissão Científica, as falas e a possibilidade de a gente estar aqui juntos conversando, continuar conversando, como nós ainda teremos tempo para isso. Mas, já que eu estou aqui, né, vou aproveitar para fazer uma provocação, uma questão para vocês, em relação a alguns dos elementos que vocês trouxeram frente à ocupação da cidade, né? Que esse é o tema, né? Ocupar a cidade. Quem é esta cidade? Parece que essa é uma temática já, para nós, importante numa cidade como São Paulo, mas também em cidades brasileiras, outras tantas cidades brasileiras de médio, grande porte, mas inclusive nas pequenas. E a questão, parece que uma das questões que me aflige, né, é um pouco a seguinte, né? Eu sou psicólogo social, trabalho com psicologia comunitária já há bastante tempo, e nós temos um grupo importante de pessoas trabalhando com práticas parecidas, semelhantes a essas que o Aldo falava para a gente, né? Psicólogos que trabalham com plantão psicológico, eles chamam de plantão, um espaço justamente de encontrar aquele que vem buscar algo, né? Que vem procurar algo, mesmo que não sabe exatamente o quê. Eu trabalho especialmente com uma modalidade desse trabalho, dessa ação, que é o plantão comunitário, né? Em instituições ou em equipamentos de assistência social. E a gente vê muita gente se encontrando, ou muita gente próxima, talvez essa seja a melhor definição, a melhor caracterização, né? Depois de 2013, eu acho que 2013 isso se visibilizou, né? Nem tanto para o bem ou para o mal, mas, enfim, a possibilidade de ocupar a rua, né? Ocupar espaços abertos, espaços como as praças, né? De que o